Bom dia, senhores. Bom dia, Rafael Figueiredo. Bom dia. Animação, feriado. Total. Feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving, ação de graça, feriado mais importante. Tem até uma foto hoje do Obama com um peru. Eu tô vendo. Né? Exatamente. Pô, dia da OGX, né? Ação de graça. Meu Deus do céu. Começamos aqui o nosso programa, pessoal. Mas a gente vai tentar e ver aí, já sabe como é que funciona, perguntem. Na terça-feira o Kim participou, né, com o Góes, né, fui dar uma palestra na terça, né, em Franca, e aí eu voltei ontem, e hoje eu tô aqui com o Rafael Figueiredo. Tem bastante tempo que a gente não faz junto, né? Aliás, tem muito tempo, né? É verdade. Pô, tem que de vez em quando faz uma troca aí pra não ficar aí com essa coisa aí de ficar só com a duplinha de sempre. É isso aí, a gente faz aqui. Até o Pernalonga já estava falando, Petro 4, Vale 5, BTG, JBS, Siderúrgico, a gente vai falar sobre isso. Petro a gente não pode falar, né? A gente deve sair do período aí de restrição em breve, e aí a gente vai poder falar sobre ela. Então, vamos começar aqui, mas só falar, né? O cenário aí, na minha visão fundamentalista, a gente pode começar até com o Ibovespa, né? Beleza. Mas, olhando a parte de fundamentos, cenário altamente aí complicado. Um grande banco podendo estar envolvido nesse problema, e isso afeta, não vejo um risco sistêmico, mas sim, você imagina o seguinte, quem está investido lá pode sacar dinheiro, o que é normal, o brasileiro tem receio. Por exemplo, esse problema que teve em Mariana com a barragem da Samarco, que é da Vale da BHP, teve um senhorzinho que deu uma entrevista que eu fiquei abismado, acho que no Globo News. Ele falando, poxa, eu perdi tudo, eu perdi minha casa, eu perdi minha loja, meu varejo, e eu estava juntando dinheiro para comprar um carro. Repórter, peraí, tudo bem, ele já tinha dinheiro para comprar um carro, tá, mas por que o senhor perdeu o dinheiro? Porque estava em casa. Estava lá na casa dele. Porque eu passei pelo confisco na época do Collor, aí você fala, peraí, tem gente guardando dinheiro em casa ainda? E imagina alguém que vê que um banco está tendo um problema, o CEO foi preso, imagina você não vai sacar e vai mudar isso para um outro investimento. Então, assim, é um cenário que você tem, e como eles têm muitos ativos, né, em bolsa, em fundo, você pode ter uma venda, porque se você tomar um saque, você tem venda desses ativos, pressiona para baixo diversos papéis. Então, por isso, o Ibovespa... O valor hoje falou tem negócio em África com a Petrobras também, já noticiou. Eles botaram o nome de Petro alguma coisa. Já começa a mostrar alguma cara, daqui a pouco... A primeira preocupação que eu acho que o mercado tem é, vamos lá, o que eles têm de negócio, né? Sim. A primeira delas, o valor hoje, logo pela manhã, já noticiou, dizendo que tem essa preocupação. Eu não acho que vem esse risco sistêmico por aí. Acho que está muito longe disso, né? Também não. Está muito longe. Mas pode pressionar o Ibovespa tendo saque, né? Qual o tamanho? Não tenho a mínima ideia qual o tamanho vai ser de saque. E aí ele é obrigado, o fundo é obrigado a vender as suas ações, participações, tudo isso. Participações em empresas fechadas é muito mais complicado, mas ele poderia vender as ações a mercado com uma liquidez hoje de 2.300 o projetado, muito por conta só por conta desse feriado nos Estados Unidos. Mas o que o senhor acha do Ibovespa? Eu cautela, continuo recomendando FENS proteção. Isso aí, FENS proteção. Acho que o Ibovespa, em termos gráficos, não mudou muita coisa, e aliás está com cara de que não vai mudar, pelo menos a gente vai virar o ano aí sem alteração mesmo significativa. Eu acho que pelo próprio noticiário, que embora a Lava Jato qualquer hora tira uma coisa da cartola, eu acho que o que teria capacidade de mover aqui, isso aqui é alguma coisa mais forte no lado da política ou do lado econômico. O econômico todo mundo sabe, a política que está meio parada, e a tendência é parar por conta do recesso que está vindo aí. O índice Bovespa continua trabalhando aqui no quadro de indefinição dentro dessa figura triangular, e além desse próprio triângulo aqui, nós temos bem no curtinho essa formação ainda mais irregular aqui entre esses suportes e resistências aqui dados, né? Enquanto não tem jeito, enquanto não romper um desses dois extremos aqui, está muito difícil. Aliás, eu estou falando isso, já tem aí mais ou menos umas 3 ou 4 quinta-feiras consecutivas de análise, dizendo, olha, enquanto não romper dessa linha para cima, enquanto não romper dessa linha para baixo, não tem muito que ser feito, porque o mercado segue num quadro de definição, de consolidação extremamente forte. Aí, para cima, anotem aí os números que eu sempre tenho falado, né? Que é o 48.900 para cima, ou 45.400 pontos para baixo. Enquanto não romper um desses dois extremos, vai ficar difícil, Celção. O mercado segue num quadro bastante indefinição, não tem jeito. Boa.
Aí vamos falar aqui dos ativos que o Pernalonga mandou. Ele mandou Vale 5, a gente segue cético com Vale. Não é pela barragem em si, pela Samarco, o multa ali vai ser bilionária. Ela tem 50%, já fez a conta aqui. Se a multa chegasse, fala-se até que poderia chegar a 14 bilhões de reais, 7 bilhões de reais dividido, daria ali um peso em casa de 5% no valor de mercado de Vale. Mas muito mais por uma desaceleração da China e preços do minério para baixo. A gente não vê porque preço do minério deveria se recuperar, mas Vale 5 para a gente segue como short na nossa carteira recomendada semanal. O que o senhor me diz de Vale 5? Eu digo que Vale acompanha na pororoca, né? Aí. Vai dar primeiro logo pororoca, né? E por eu desistir no pororoca numa palavra dessa, agora falar de Vale é uma coisa meio complicada. Totalmente. Complicada. Né? Pororoca marrom, né? Pororoca marrom ainda, Pô. né? E digo, a Vale saiu do índice de sustentabilidade, a Bolsa acabou de informar. É uma notícia aí para a galera, o índice de sustentabilidade, que não é por menos, é um índice que prega sustentabilidade, meio ambiente, acontece o que aconteceu. Desastre de tiraram na aí. marra, né? Utilizaram do artigo 9 lá, chegou o diretor pegou e falou, tira, né? Acabou, você não está mais aí. O gráfico continua testando aquela região que a gente chama de Deus me livre, né? Um suporte lá que é semanal muito forte. Eu estou com essa ideia de que vem mais venda por aí, especialmente se o papel voltar a trabalhar abaixo de 11,59, 11,55, que é a mínima da semana. Topos e fundos descendentes, formação baixista para lá de forte, não vejo nenhum sinal de melhora claro por aqui. Acho que mesmo que tenha algum repique, uma volta para os 12,80, seria motivo para vender e não para comprar, já que os repiques, na minha opinião, seriam oportunidades aí para nós para venda. Então, vamos seguir com a tendência de baixa mesmo, 11,55 mais venda, eu buscaria uma proteção pouco acima de 12,45. O Pernalonga perguntou de BBTG. Muita gente perguntando, obviamente, de BTG. BBTG, o que a gente não recomenda, né? O que vai acontecer? O banco mesmo depois, ele anunciou, substituindo interinamente como CEO Pércio Arida, que é economista da parte de fundos. Ontem teve um evento e participou no lugar do André Esteves. Aí a pergunta é, fora isso, eles anunciaram um programa de recompra de 10% do free float, ou seja, 10% que estão no mercado. Eles sugeriram para ser melhor. A gente poderia adquirir mais, eles podem pensar em adquirir mais ações. Ele está negociando a patrimônio um pouco abaixo de patrimônio. Chama atenção? Chama, porque ele entrega um retorno de 17%, 18% ao ano. Mas o que vai acontecer? Vai ter saque? Quem vai fazer negócios agora com o banco? Fica aquela pergunta. Então, ficam uns efeitos que fogem do fundamento, que a gente não controla. Ah, mas está barato. Será que ele vai entregar esse mesmo retorno? Quem vai fazer negócio novamente com o banco? Será que vai ter um saque, vai diminuir o volume administrado, consequentemente diminuir a taxa de administração, receita, cai o lucro? Então fica difícil, por fundamento, ainda não recomendaria entrada no ativo, né? Muito porque tem um efeito que a gente não controla, eventos que a gente não controla, eventos até políticos aí. Eu prefiro ficar de fora. Seguimos em Itaúsa. A gente não acredita em risco sistêmico, prefiro Itaúsa. E eles são bem agressivos, né? Assim, também. Tem um perfil muito de tesouraria, de fundo, tem um perfil muito agressivo. Sim. Eu acho que eles são, eles são os primeiros a levantar a bandeira para proteger o papel, né? Vamos fazer a recompra? Toma tudo. Mas é muito bem o que você falou, cara. Ué, se eu não tenho como saber o que vem pela frente, eu não tenho nenhum controle do que vem pela frente, o risco continua ainda muito alto, que é o risco, digamos, específico da empresa que não está controlado em cima dos números que estão nele. Então, também mantenha a cautela. Aliás, em termos, por minha experiência, de tudo que eu passei de bolsa até agora, toda vez que tem uma empresa envolvida num esquema, não só pelo lado de corrupção, mas que, sei lá, vamos para um outro caso um pouco mais simples de que o cara fraudou o balanço, alguma coisa assim que acontece um gap desse enorme, etc. Uma ou duas pessoas ganham com isso em cima da especulação. A maioria, todo mundo vai perder, porque é uma coisa que pouca gente controla. Né? Graficamente falando, então, tão pouco se fala. Né? Se a gente olhar aqui o gráfico, ele abre um gap aqui enorme, né? Daqui de cima até aqui embaixo. E, mas vai ter um suporte aqui, etc. Segurou, tem uma sombra, mas foge muito do controle, né? Quer dizer, ninguém queria operar a BBTG, né? Ninguém queria nada, o papel estava caladinho. Aí acontece um problema desse, o papel vira aí na vitrine, todo mundo passa a operar e querer especular em cima do movimento. Eu acho que é muito mais fácil você pegar um papel que está ali, com uma configuração gráfica bonitinha, sem gap, sem nenhum risco que não esteja fora do gráfico, ou seja, com uma configuração mais bonitinha,
do que essa. Então, a minha cautela, minha recomendação é não operar o papel. Deixa o pau comer, deixa quem quiser se esgoelar com o papel aí, fica junto ali, mas a minha recomendação é não operar, fica de fora, espera uma configuração interessante, acho que é muito melhor e muito mais rentável você estar com o papel bonitinho ali, uma configuração de alta, do que com esse papel, com esse gapão inteiro aí. É isso. Boa! Aí perguntaram também ainda, JBS, o pessoal sabe aqui que não recomendo JBS, agora veio de novo aquele papo, sempre falei isso. Marfrig, nunca, você vai ver a gente recomenda, nunca, a palavra forte é nunca. É forte, né? né? Teria que mudar controlador tudo para vir com isso. JBS, a gente fala que dá para tradar, mas não dormiria com ativo. Um dia você acorda, né? Casou com uma mulher, aparece outra. Dorme com a Xuxa, acorda com o Pelé. É isso aí. E só Minerva que a gente fala que recomendaria por fundamento, por gestão, governança corporativa. E aí saiu que o Tribunal de Contas da União divulgou hoje que vem indícios de problemas BNDES e companhia, que a gente já vinha falando, alertando e tudo mais. Então, continuo de fora, só dá para tradar movimentos de dólar, tudo isso, mas permaneço de fora por fundamento. Mas venderia? Acho mais difícil é ficar short só por conta do cenário. Como você tem um cenário de exportação de carne, dólar em alta, acho difícil. Ela fez um hedge, ele acabou ganhando bastante com dólar. Não gosto de ficar short ainda no ativo. Tá, entendi. Porque eu tentei formar uma pororoca, porque eu já estou vendido. Eu já estou vendido. Só por isso. A gente recomendou uma operação de venda aqui, ó, na perda desse suporte aqui. Né? E, enfim, tomamos o calor aí uns 2 dias, o papel ficou meio travado aí, mas hoje agora, com essa notícia, enfim, o papel agora, nesse momento, está caindo 3,78, a gente está rentabilizando aí cerca de 5% aí desde a nossa recomendação. E tem um alvo curto, na verdade não é tão curto assim não, o alvo é no 12,30, quer dizer, ainda tem um intermediário para bater aqui um pouquinho, tá aqui, ó, já está batendo o intermediário, que é o 13,20, se for perdido, temos o alvo final em 12,30, a gente já está vendido no papel. Claro que, à medida que o papel for aumentando o nosso lucro, a gente tem que fazer uma maneira de risco, descer os stops. Nesse momento, se fechar da maneira como está, eu vou descer o stop provavelmente, né, na minha recomendação para 13,65, etc. Com muito medo de não ter nenhum gap para cima de um dia para o outro, que isso eventualmente pode acontecer em função do quadro especulativo em cima do papel. Mas eu acho que tem espaço para pedalar um pouquinho mais no curto, ali até o 12,30. A gente vai descendo o stop e vamos vendo o que dá. Estamos vendidos. Atualmente o stop está pouco acima de 14,40. Boa. E o pessoal perguntando, Pernalonga, sobre o setor siderúrgico, né? Tratei aqui, Pernalonga fez várias perguntas aqui. Setor siderúrgico, a gente não recomenda exposição. Se sair hoje a notícia de aumento da tarifação de produto de aço importado, acho um absurdo, né? Mas esse governo sempre surpreende com absurdos, né? Em vez de abrir a economia, como até o próprio Macri vem falando, lá o presidente eleito na Argentina, a gente fecha a economia, dá o bolso empresário e aí fala de aumentar a tarifa de importação de aço, eleva essa inflação, tudo isso. Óbvio que ajuda os Minas, CSN e Gerdau, mas a gente segue short em Usim 5. A empresa está com problema de caixa, vem fechando algumas plantas, desligou outro forno em Cubatão, desligou outro forno em Minas e não tem demanda para isso. Linha branca, linha marrom, fogão, geladeira, máquina de lavar, queda de mais de 20% nas vendas, produção de automóveis, queda de 30%, voltando para 2005 a produção de automóveis. Né? Ninguém vai comprar linha branca. Endividamento não tem. Não tem. Carro usado está vendendo, sim. Mas claro, o carro novo não. O cara não compra o carro novo, caro, e aumentando a manutenção. Tem várias matérias sobre isso, aumentando a manutenção de automóveis. Então, a gente segue fora do setor siderúrgico que prefere shortear os em 5. Então, do setor inteiro, por incrível que pareça, por alguma razão que eu acho que não está ali, não consigo identificar, CSN para mim é o melhor. Ou diria o menos pior. Mas CSN até está com uma configuração de alta, ao contrário de Usiminas, que é da igual. Até mesmo a própria Vale, incluindo aí tudo no mesmo ambiente, no mesmo setor. A CSN, eu queria mostrar ela aqui, primeiramente, eu sei que ele comentou os Minas, mas a CSN, recentemente, eu vinha falando um pouquinho, eu falei, Kim, o Ricardo Kim, que faz o Batalha comigo, olha, Kim, e que tem a mesma opinião que você, etc., ele falou, cara, aqui eu compro, né? Acima de 5,45, 5,50 eu compro CSN. É claro que os alvos são bem pequenos. Eu tenho um alvo aqui no 6,80, depois na faixa aqui de 7,50. Pode ter algum tipo de enrosco pelo caminho, etc. Mas essa configuração triangular aqui, dado tudo que já caiu, etc.,
me mostra a capacidade que o próprio gráfico está mostrando de uma possibilidade de reversão de tendência e possível rally. É difícil acreditar no ambiente que está vivendo, mas é hoje o papel mais escolhido, por alguma razão que eu ainda não consegui entender direito. Então, se eu pudesse escolher um papel do setor, eu ficaria apenas em CSN. Respondendo à pergunta do amigo aí, Uzi Minas, está horrível a configuração, está muito próximo do suporte fortíssimo aqui em 2,48, que nada impede desse ponto ser perdido para continuar caindo, zigue-zagueando para baixo, mostrando os topos e fundos descendentes. Portanto, ficaria fora de Uzi Minas. O único papel que eu escolheria seria a CSN. Beleza, cara. Tem várias perguntas aqui. Você estava receoso de não ter pergunta, tem um monte aqui. Pediram direto para você agora, até porque eu não olho Prumo. Rafa, por favor, dá uma olhadinha para mim. Prumo, PRML3, a Cláudia está perguntando. O semanal aqui, chamou muita atenção e se fechar da maneira como está ali, acima de R$1 até sexta-feira, realmente é um papel que está chamando... Cuidado, é um papel barato, custa R$1, R$1,04 agora nesse momento. É um perigo, porque o risco de você estar numa posição como essa ali, ele é muito grande, né? Então, em função do papel ser barato. Vamos olhar aqui o gráfico semanal primeiro, para ver que o papel realmente está revertendo tendência, né? Depois de ter uma formação topos e fundos descendentes aqui, ele rompeu essa trendline de baixo, tem um fundo maior que o anterior, está zigue-zagueando para cima. O diário realmente está declarando compra nesse momento, uma compra aqui na faixa do 1,03, com stop aqui pouco abaixo de 92. Você tem aí 10 centavos de stop, que é um percentual para mim extremamente elevado, um pouco mais de 10% aí. Agora, é um papel também que pode dar bons frutos aí para buscar 1,15 até 1,35. A minha recomendação dá para ir pela configuração gráfica? Dá. Existe o stop? Existe. O que você tem que fazer? Operar com pouco. Pouco, porque é um papel que custa R$1 ali. Não é um papel digno de dar toda a credibilidade do mundo, mas é uma configuração justa pela análise técnica, portanto eu faria essa compra sim, mas com extrema cautela em relação ao tamanho de lote, que é fundamental para você não tomar grandes sustos aí. Acho que tem um preço você pagar um papel barato em função da configuração, agora em função do stop, melhor dizendo, do risco, mas pela análise gráfica acho que vale a pena sim. Pura e simplesmente. Boa. O Salve fez uma pergunta aqui. Celso, que tem a ver as ações do BTG puxaram para baixo as ações de outros bancos, seria a discussão do risco sistêmico, né? Por exemplo, a informação que a gente tem hoje é que o principal credor do BTG é o Bradesco. Informação até de uma coluna de que o BTG ligou para o Bradesco falando, cara, precisamos acalmar o mercado, olha só, que o BTG tem entre CDBs e títulos, o banco, o que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado, ele joga no mercado títulos, CDBs e empresta para outros, investe em outros negócios, ele tem que dar um retorno maior, obviamente, do que aquele dinheiro que ele pegou emprestado. E aí de CDBs, ele tem na casa ali, né, de 16 bilhões de reais. 7 bilhões estão com o Bradesco. Então, essa seria uma exposição, entre aspas, o banco quebrou. O que acontece com o Bradesco? Então tem esse risco, apesar de ter uma carteira de mais de 300 bilhões de reais, é óbvio que isso pesaria. Por isso é a discussão dos bancos terem uma exposição ao BTG. É a preocupação do próprio segmento, sim, né? Sim. Um papel vai mal, Lame vai mal, vai puxar outros papéis também, papel tudo interligado ali. Acaba puxando, por arbitragem normal de mercado, acaba puxando. Então, você vê uma notícia ruim de Itaú, já desmorona os outros papéis e vai indo. É o risco, inadimplência, será que ele vai me pagar tudo, não vai? Como é que fica o cenário? Mais por isso. Banco do Brasil, favor comentar, chegou aqui, vou aprender aqui, ele estava aqui, né, pergunta, já perguntei, Vamos responder então, vamos lá, quem na lista, às vezes não está respondendo. Vovô aprender. Vovô aprender. E Banco do Brasil a gente ainda não recomenda. Banco do Brasil é um dos ativos que poderia ter o maior upside em caso de mudança de governo. Com Se certeza. cai via impeachment, e eu acho que a probabilidade dela cair ano que vem é de 70%, quando é piora na economia, governabilidade, tudo isso, Banco do Brasil seria uma aposta de mais longo prazo. Ele tem mais upside do que Itaú, mas tem que mudar o governo para botar o banco e falar, cara, por exemplo, tá esses rumores aí, onde está o rumor? Banco do Brasil poderia comprar a BTG. Pô, ele comprou já o Votorantim. Pô, comprou o BTG agora, quer dizer, mais uma interferência governamental. Com certeza. Olhando para frente, se você acredita que o governo mudará tudo isso, esse seria um call interessante das estatais. Banco do Brasil tem participação grande em Cielo, tem participação em BB Seguridade, só por isso, mas não entrará agora, sigo preferindo Itaú. Isso aí, vou aprender que devemos esperar confirmações importantes para dar a compra. Acho que a figura triangular aqui
mostrou um quadro bacana aqui de rompimento, deu entrada, graficamente falando, mas esse retorno de ontem preocupou bastante. Apesar de tudo, o papel está subindo hoje, 2,41%. Vou aprender, vou te dizer o seguinte, cara, vamos torcer para o papel voltar a trabalhar acima do 19,07 para mostrar força na compra, tá? Se isso não acontecer, cara, eu sugiro que até que você execute o que eu chamo de stop no tempo. O papel pode continuar consolidado, pode continuar na lenga-lenga, assim como o próprio mercado está, e aí você tem uma perda que não é financeira, propriamente dita, mas é uma perda de cuja oportunidade está alocada no papel que está aqui travado sem grandes movimentos. Então, vamos torcer para que esse papel rompa de uma vez por todas aqui esse 19,07, 19,10, e aí sim você fica comprado. Acho que tem um alvo curtinho aqui no 21,50. Do contrário, o stop no tempo acho que seria a melhor solução, ou então o gráfico que seria o 16,60. Cautela com papel, vamos torcer para romper a resistência aí. É isso aí, vamos lá. Várias perguntas ainda aqui. E ele também perguntou de lojas americanas. É um ativo que eu gosto, não é um ativo barato, mas é um ativo que eu gosto para carregar, porque não apresenta, né, é mais resiliente, excelente gestão, consegue entregar o que a gente chama de same-store sales, vendo as mesmas lojas positivas, né? Esse trimestre foi o único que não foi acima da inflação, mas também está com a inflação de 10%, o IPCA segue abrindo lojas, a loja dela é uma loja que dá em qualquer espaço, ela abre aquela Americanas Express, tem um payback de menos de um ano, impressionante esse o retorno deles, então eles seguem pegando dinheiro, como o retorno sobre o capital investido, o ROI, que é maior do que a taxa Selic, eles seguem investindo abrindo lojas. Os 80 anos em 5, eles querem dobrar o número de lojas, já estão atingindo quase 1.000 lojas, eles querem atingir ali na casa de 1.600 lojas nos próximos 5 anos. Acho interessante ter, não depende de crédito, a maioria das vendas é à vista, né, ocorre à vista, ticket médio R$ 32,00, né, se bater nela essa crise, é porque já bateu em outras todas, a gente está vendo aceleração do varejo, shopping center, mas Lojas Americanas segue vendendo porque é mais conveniência. Quem é o concorrente da Lojas Americanas? Qual é o competidor? Eles mesmos falam, é o camelô. E cada vez a informalidade se diminui mais. Eu gosto do ativo. E olha lá, cara, bota aqui o gráfico para mim que eu tenho que mostrar uma tela. Bota na tela. 2008, fundo de 2008, dá só uma olhada aqui. Agora vamos para 2005. O papel está na sua máxima histórica. Assim, cadê a crise deste papel? Assim, de verdade, eu não estou enxergando uma crise propriamente dita, né? Só esse tipo de configuração já nos remete que o papel tem um bom fundamento. Você quer saber pelo gráfico que o papel tem um bom fundamento, você compara o próprio dele com os outros setores e olha o histórico dela, de 2008 até agora. O papel só subiu, teve um bom rendimento e realmente para você carregar para períodos mais longos é uma saída para esse movimento ruim que a gente está vivendo, né? de poucos papéis de configuração de alta, etc. Eu acho que vale a tentativa de compra sim, acho que a medida é ir subindo os stops devagarinho. Gosto do papel em termos de configuração. Tem outros do setor também que eu acho que tem um upside tão bom quanto, mas esse aqui para mim é um dos melhores, simplesmente está no seu top histórico. O top histórico estão pagando mesmo o papel, acho que está valendo a pena. Em algum momento, claro, pode ter uma realização um pouco mais forte, mas para isso existem os nossos stops. Enquanto isso, eu tenho o alvo do papel. É no curtinho ainda para o 2010, na verdade, que é o último alvo dessa primeira pernada com esse último rompimento aqui em 18,60. Vale compra, claro, um pouco no lote menor, etc. No momento não é bom, mas gosto da configuração. O papel é top histórico no momento de crise, é porque realmente ele tem um belo destaque. Só perguntando aqui, poderiam comentar a votação da mudança da meta fiscal de 2015 que não foi votada ainda? Se ela não for votada, poderia comentar as consequências disso? Consequência disso é a lei de diretrizes orçamentárias, poderia abrir precedente, para impeachment, sim. Abertura do impeachment. Eu senti um certo impeachment. Veneninho saindo assim, quando você falou impeachment, né? Depois do estelionato eleitoral que vem ocorrendo, o Rui Falcão falar que não tem nada a ver, o Delcídio, não conheço nem ele. Não faz parte do PT, não conheço ele. Ele deu, oferecendo 50 mil mais 4 milhões de reais, ele tem esse dinheiro. Então, quer dizer, o pessoal, todo mundo querendo se desvincular, ninguém mais ia falar PT é palavrão. Não pode. Dilma, surreal. Eu nunca falei com a Dilma, nunca conversei com o PT. Nunca na história desse país, tanto estelionato eleitoral como que está ocorrendo, é impressionante isso. Se tiver a pessoa falando, tem impeachment ou não, eu acho que tem probabilidade porque a economia está em frangalhos, nunca na história desse país a gente teve 2 anos, né, esse biênio, 2015, 2016, nessa recessão profunda, 1929 e 30 foram 2 anos de recessão.
Concordo, mas não -3 esse ano, até mais de Mais de -3, -3. e -3 ano que vem, nunca teve isso. E com o Collor, com todo aquele problema de confisco, foi um ano de recessão, no ano seguinte já cresceu. Fora que ano passado foi 0,1 porque mudaram a metodologia de cálculo. Exato, porque senão ia vir Recessão trolha também. Era, então assim, é isso, gente. Teve um acesso à classe média, à classe mais baixa, a proteína, algumas coisas, está se retirando de novo. De novo, tá voltando. Desemprego está começando agora, aí tem o seguro-desemprego que o profissional recebe. Então, ano que vem, como até alguém que citou uma fala que eu falei que o empresariado vem falando pra gente, teremos saudades de 2015 em 2016. Exatamente. Ou seja, a tendência pode piorar ai. Tenso. É isso aí. Muito tenso. E ó, vamos ver. Nunca antes nessa história, a gente falou nunca antes, né? Nunca antes na história, eu postei até hoje isso no Face, nunca antes na história desse país se prendeu um senador em exercício por flagrante. Isso. Né? O estelionato eleitoral nunca foi tão alto como agora, o número de prisões nunca foi tão alto como agora. E eu quero falar muitas vezes, nunca antes na história desse país, a gente vai ter mais prisões por aí. Pelo menos as instituições são fortes, né? Isso a gente está vendo. É tipo uma realidade que você falou do PIB, né? O PIB -3, mais -3 e pode ser que possivelmente 18 também venha a queda, enfim. Aí para 3 -3, para você zerar o PIB no ano, você tem que ter 3% no trimestre. Não, para você zerar. Isso é absurdo. Ou seja, aonde a gente vai conseguir esse tipo de atividade econômica? Esquece. Aí cresce 2017 0, aí 2018 0,5 e tem um atraso entre o que os políticos acham que acontece na economia. Exato. Então, com esse atraso, se a economia começa a acelerar muito forte, a gente começa a ver, caramba, a gente tem que aprovar as medidas. Prova-se, mas acho que o clamor popular poderia tirar ela sim. Cara, é minha opinião e probabilidade, só isso. Acho que o cenário ela vai sair, ponto. O cenário, na verdade, o cenário é assim, a rua foi, mobilizou, veio as cagadas todas que estão acontecendo, e agora para 2016 é a rua vir de novo para mobilizar um processo mais forte. Eu acho que o poder da rua, eu acho que a população talvez não tenha consciência, está começando a ter que ela tem um poder. E aí quando vier a dor no bolso, legal, entendeu? Onde classe média, mais baixa, mas todo mundo for para a rua mesmo, mobilizar o Brasil inteiro. E aí realmente a coisa muda um pouco de perspectiva e aí tem a capacidade de acontecer. Quem mais sofre, Eric, quem mais sofre com isso é a classe mais baixa, que não tem poupança, eu não gosto de falar a palavra poupança porque é perder dinheiro, mas que não tem dinheiro nenhum, não tem um investimento. Então, essa classe mais baixa é que sofre. O INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ele pega alimentos, pega também energia e combustíveis, transporte. Ou seja, totalmente classe baixa, porque precisa comer, precisa transportar e usa energia elétrica. Acabou. Ele sobe mais de 10%. E a correção de salarial não é essa. Não é. Fora desemprego, renda real disponível cada vez menor. A energia aqui em São Paulo subiu 100% esse ano. E em 2012 ela foi na TV para falar que a energia não ia cair. Não ia cair, E a gente viu isso, combustíveis sendo toda hora reajustados. Não tem como, o cara tem que utilizar, bate no preço da passagem. Então, energia não tem que o cara reduziu. Ele vai falar o quê? Dormir no escuro, não liga mais TV o tempo inteiro? Viver no escuro, né? Não dormir no escuro. Não, e o cenário como esse, muito em definição e mais estresse político, pode fazer com que o dólar volte a subir. Também. Se o dólar volta a subir, o que vai fazer? Mais inflação. Impacto na inflação. Petrobras, a dívida dela vai ficar maior. Aí vai ter que reajustar combustível de novo, porque a dívida ficou maior em dólar. Vamos dar uma notícia boa aí, cara. Fala aí alguma coisa aí. Tem que investir. Agora é o momento não poupar, não palavra poupança. Você tem aí CDBs na plataforma, até 18,5%. Tinha uma na semana passada 18,5% ao ano. Tem que aproveitar isso. Quem não tem dinheiro é que sofre. Quem tem, vamos deixar o governo pagar essa conta. Vamos lá, vamos colocar, aplicar. Tem CDBs, debêntures incentivadas. Tem que aproveitar o momento. Não é de consumir. A hora é de economizar e investir. É isso aí. Boa. Essa é uma notícia boa. Pronto, aí. Boa, aí sim. Aproveita o CDB na plataforma. Agora eu tô aliviado. Que realmente está brava, né? Vamos lá, diversas perguntas e a gente vai lá. Fale um pouco do caminhão de cascalho que a Eletrobras tem a receber. Sei que você fala sempre que é short no papel, mas comente, por favor. Não, tem dinheiro a receber sim, na casa de quase 10 bilhões de reais, mas acho que isso a gente já vê, isso que fez o ativo Elet6 subir, porque falava assim, não pagamento de dividendos, só que eu acho que em algum momento Eletrobras, Elet6 principalmente, vai precisar de um aumento de capital, eu prefiro ficar fora.
O pessoal pediu para comentar BB Seguridade, BB Seguridade. Itaúsa e o dólar. BB Seguridade a gente gosta, até ficou para trás em relação à Sul América, que eu prefiro até Sula 11, vocês sabem disso, já vem falando, no mês sobe 18% Sula 11, BB Seguridade sobe 5%. Gosto, continuo comprado em BB Seguridade. Gosto dos dois, pororoca máxima, Isso aí, dupla, né? Gosto bastante, eu acho que a BB Seguridade é um papel que, em termos de relação risco-retorno, pelo lado técnico, vale uma boa compra, com esse rompimento aqui do 28,40, tem um bom stop no 27,40, por isso que eu acho que é uma relação risco-retorno boa. Se ultrapassar 29,40, mais compra em cima dela. A Sul América também tem uma configuração maravilhosa, papel que vem rompendo topo histórico atrás de topo histórico também. Tem uma formação de topo aqui delicada, mas nada muito preocupante. Acho que se voltar para a região aqui dos 21,20, 20,10, vale compra também com um alvo aí final em 24,15, que é o alvo dessa última pernada de alta. Recomendação de compra também pelo lado técnico, tanto para a Sul América quanto para a BB Seguridade. Boa, e até foi a pergunta do SMP. Celso e Rafa, aumentaram as chances do aumento da Selic nas próximas reuniões do BC, até porque foi 6-2. 6 votaram pela manutenção, 2 então invocou o mercado. Cara, teria que aumentar em meio, eles falaram isso. As chances de aumento, concordo, apesar de a gente não trabalhar com esse aumento, vamos ver se a área macroeconômica vai revisar ou não, mas não trabalha ainda com aumento, porque fala sobre dominância fiscal. Foi justamente o que eu escrevi ontem no blog Infomoney sobre dominância fiscal. Mas eu não vou entrar aqui no detalhe. Leiam lá, por favor, que senão aqui a gente não consegue responder as perguntas. Isso aí. Vale a pena aumentar a exposição em Sula 11 agora? Eu gosto de Sula 11 e Rafa também, e BB Seguridade. Toma isso aí, SMP. Pode tomar. Beleza. E aí perguntaram de Itaúsa, é outro ativo que eu gosto, sofreu aí nos últimos dias por conta desse cenário, né, do BTG, sempre tem o risco de inadimplência, só que negocia múltiplo baixo. Então, e aí pelo lado gráfico tem a configuração idêntica do Ibovespa. Tá lá, ó, paradinha de lado, esperando alguma definição, o papel tem peso importante no índice, então uma coisa vai levar a outra. Se o Ibovespa melhorar, Itaú melhora. Se Itaúsa e Itaú melhora, o Ibovespa melhora. Uma coisa acaba compondo a outra, então... eu acho que ao se tratar de Itaú, que tem uma excelente recomendação por fundamentos, com o Celso, com quem já vem falando aqui, a gente tem que tratar um pouco de uma questão de cenário. Eu acho que é muito difícil, pela importância que ele tem no índice, pelo lado técnico, dele subir disparada sozinho e o índice ficar para trás. Então é uma questão de cenário junto com o papel junto com o cenário. Como está em consolidação, eu ficaria neutro, esperando o mercado apontar sinais de melhor. É o primeiro papel que a gente correria para compra, tanto Itaú quanto Itaúsa. Prefiro também, tecnicamente, Itaú do que Itaúsa. Porém, todos os dois devem ir juntos, principalmente se Itaúsa ali romper a faixa dos 8,10. Então, eu ficaria neutro, fora, porque está de lado, custo de oportunidade é alto, pega esse dinheiro, bota o CDB, LCI, LCA, para ali. A hora que o mercado começar a ganhar um fluxo de novo, voltar, aí pode ser uma excelente recomendação. Aliás, pode não, deve ser uma excelente recomendação para compra, especialmente se romper os últimos topos ali deixados no meados de outubro. Beleza, vamos lá. Celso e Rafa, Croton, o que esperar dela? Estou comprado para swing trade e quero saber o que fazer com o papel, pois ele está se aproximando do meu stop e não passa dos 10,80. Marcão, vou deixar a resposta toda com o Rafa. Você perguntou de swing, você perguntou de stop, prefiro que o Rafa Olha responda. Só, cara, stop é que nem preservativo. Você pode não usar, mas o risco é todo seu. Se está próximo do seu stop, meu amigo, você tem que deixar ele ali, tem que deixar executar, porque... tem que manejar o risco. O papel tem um stop realmente muito próximo aqui do 9,90. Concordo com esse teu stop. Eu acho que é um ponto ali, se você olhar aqui no gráfico, tu perdeu a configuração de alta. Se perder o stop aqui, pode continuar caindo. Entendeu? Então, eu executaria esse stop. Realmente o swing trade está ficando um pouco mais complicado por ter perdido essa trendline de baixo. Está trazendo essa consolidação também para o cenário baixista. Então, realmente é um ponto para ficar fora aqui e voltaria para a compra no rompimento de 10,90. Eu executaria esse stop aí tranquilamente por uma questão de manejo de risco. Excelente pergunta aqui do Nós, foi feita agora, mas tem uma lista aqui. Mas é que foi excelente pergunta, a dúvida pode ser de todos. O Nós está perguntando aqui, Celso, essa é para te cutucar. Se você fala em desbancarização, por que você indica bancos para longo prazo pelo seu view, lucros não vão boa cair? Pergunta. Quem foi o nosso amigo Nós? Nós, era. Boa. Desbancarização, por exemplo, você vai no Itaú, no Bradesco, BB, se você for aplicar no CDB deles, que é o mesmo risco do CDB de bancos pequenos, porque tem um FGC até R$250 mil, por CPF instituição, eles vão te pagar 80% a 90%, se você conseguir 90% do CDI. Aqui a gente distribui diversos, primeiro que eles são monoproduto, só vai distribuir o produto deles. Aqui é uma plataforma aberta, você consegue aplicar em 117%, 118%, 120% do CDI.
Essa é a diferença, com o mesmo risco. A desbancarização, na verdade, é você que hoje, a boa parte do dinheiro está concentrado em bancos. Você desbancarizar é fazer com que você não fique refém de um produto exclusivo que está lá, que é quase como um monopólio, você só tem aquilo ali, para ir para uma empresa independente que tem diversos produtos melhores. Desbancarizar, na verdade, é você retirar o dinheiro que está preso ali e jogar para cá. Que não necessariamente. E aí, quando a gente joga para cá, a gente vai recomendar banco, talvez, um fundo de banco, ou um banco, etc., para uma operação. Mas a desbancarização é realmente você destravar aquele dinheiro que está realmente na boa massa da população e que ainda está vindo aqui. Eu estou vendo que a galera está rindo aqui, gostaram da minha piadinha de preservativo. Boa, boa. Vamos lá tentando responder mais perguntas aqui, estamos quase tempo estourado, mas vamos lá. Ivan, o pessoal perguntando, pedindo para comentar. O Lago aqui, a gente, no profundamente a gente segue não recomendando. Eu sei que alguns ativos ali de real estate subiram, né? Ivan tem uma boa empresa, Zetec é outra, Elbor, MRV, Direcional. As outras a gente não gosta muito, Cirela não tem caixa, PDG é muito ruim, tudo isso. É muito ruim Rossi. No caso de Ivan, uma boa empresa, bem gerida, só que o cenário não ajuda com a alta de juros, podendo subir juros novamente. As empresas vêm vendendo menos, lançando menos e os estoques às vezes estáveis ou até aumentando, porque ocorre o número de distratos. Distrato é quando vai entregar o imóvel, ou a pessoa não tem mais como pagar, ou o valor do imóvel caiu e ela está devendo mais, não vale a pena, ou ela não consegue crédito. Então, vem aumentando o número de distratos. É um ciclo longo, o ciclo de real estate, são 4 anos, quando eles decidem comprar o terreno, pensar no que eles vão fazer ali, lançar, vender e entregar. Então, eu prefiro ficar de fora do setor. Andou. Eu não consigo... Andou Ivan, andou TCCA, andou Direcional. Tem alguns papéis que andaram, né? E eu não sei se você concorda, César, mas toda vez que vejo um setor desse imobiliário começa a andar um pouco mais forte, às vezes eu fico imaginando que a galera procurando beta, né? Porque é um setor que, geralmente, quando ele vai, é porque a galera está procurando, no seu fundo, na sua carteira, agrupar esses setores, que é uma coisa que a coisa vai em unidade. E até, por algum momento, cheguei a pensar, cara, será que não está começando a compor carteira para o fluxo voltar é uma maneira? Mas foi só um pensamento mesmo, porque depois o fluxo, na verdade, não andou e está muito fora mesmo. Mas andou, e eu acho que não devemos ignorar. Eu tenho um grande amigo, cara, o cara é fanático por Ivan, é fundamentalista. O cara ama, que isso é a melhor empresa, que parece que isso, tal, não sei o que, cara, eu quero mandar um abraço para ele. Assim, o cara adora, e ele fala, próximo de 2,80, 2,95, eu sou comprador. E o lado gráfico passou a ficar coerente com ele depois desse último fundo, quando rompeu esse último topo aqui e zigue-zagueou para cima. Nesse momento o papel apresenta uma tendência de alta bem bonitinha, aqui, olha só. E esse canal de alta aqui, eu gosto muito. E esse último rompimento aqui traz para a gente uma condição técnica de compra novamente. Eu vejo o alvo no curto prazo para o papel buscar o 4,93. Eu gosto do papel sim, agora sempre subindo os stops, prevalecendo aí o mania de risco ali próximo dos 4,05, vale a tendência de alta, tá bem bonitinho. Gosto do papel. Boa. A gente pode continuar a produção? A produção tá com fome ou acaba? A produção tá morrendo de fome aqui. Pode continuar a produção ou não? Pode. Então vamos lá. Bicudo fez uma boa pergunta. Celso, a prisão de um senador corrupto, um banco conivente com a corrupção punido, não era para ter um otimismo quanto ao Brasil sendo passado a limpo? O mercado reage negativamente? Bicudo, qual o tamanho do buraco, né? Esse senador nem estava na lista da Procuradoria-Geral da República. Falaram que tinham outros anteriormente. Foi chamado. Acho sim que pode caminhar para o lado correto. Mas a pergunta é, será que vai dar impeachment ou não, né? É sempre essa pergunta, né? Olha, eu sou daquela área do brasileiro que está acreditando que as coisas estão começando a mudar, mesmo que a gente seja rato de mercado e saiba que não é bem assim, né? Mas um STF, poxa, um pouco mais independente mesmo, fazendo prevalecer uma figura do Sérgio Moro, um cara jovem, né? Um cara, né, poxa, que está botando para quebrar mesmo. Tivemos as primeiras tentativas aí com Joaquim, Nelson, como é que é o nome do STF que saiu? Nelson Barbosa, que também enfim, saiu, mas ele também bateu de frente. Eu sou da galera desse tipo que está mudando. E eu falo por mim, pessoalmente falando. Eu nunca acompanhei tanta política
como atualmente, né? Eu acho que essa minha transformação ela se reflete também nas pessoas, no dia a dia. Eu acho que as pessoas se politizaram, as pessoas passaram a entender. Eu nunca tinha visto TV Câmara na minha vida. Nunca tinha visto TV Senado na minha vida. Ontem eu estava lá vendo TV Senado e já tinha visto várias outras vezes. Questão de ordem, presidente, as outras expressões que eles falam lá, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida e fui procurar saber. Então a gente passou a ficar um pouco mais político, passamos a ficar um pouco mais. Então, senador preso em exercício, um banco conivente com a corrupção, etc. Eu acho que as questões estão se transformando. Eu acho que não dá para buscar uma resposta imediata para tudo que está acontecendo e são coisas que mudam na cultura da pessoa. Acho que um dia você lê política, depois você esquece. Eu li uma coisa de política, depois esqueci, eu não lia mais. Agora todo dia eu estou lendo, todo dia eu vejo uma coisa, estou mais participativo, estou olhando, estou opinando. Eu acho que o movimento está acontecendo devagarinho. Eu acho que essa é a minha visão e eu acho que tudo isso tem um impacto significativo para o longo prazo. Acho que o Brasil ele ganha com isso. Agora, é claro que as coisas têm que mudar. Eu conversei há pouco aí com os caras brabíssimos de mercado, uns tubarões, ele está sendo até mais profundo. Ele fala em Constituição. Vamos mudar a Constituição, que é a coisa mais profunda. Cara, se a gente chegar a esse ponto, é claro que vamos ter muita confusão até lá, mas se a gente chegar a esse ponto, é porque a gente vai ganhar muito por longo prazo. Então, eu sou dessa área. Então, respondendo aí a pergunta do nosso amigo, eu acho que quanto mais barulho, levantar poeira agora, aproveitar que está tudo assim, eu acho que é melhor. Embora no curto prazo seja ruim, a situação do mercado fica pior, não atrai investimento, o investimento fica ruim, etc. Vamos aproveitar essas taxas de juros elevadas, aproveitar que a gente tem uma reserva monetária boa, então o risco para quebrar, vai dar default, não tem. Então a gente está passando por um momento político mais caótico, onde o oportunismo pode surgir para o lado bom, para o lado ruim, a gente tem que saber dividir e saber olhar bem direitinho isso aí. Eu acho que tem uma luz no fim do túnel no fim dessas contas, mas é uma coisa que é mais para frente, não é uma coisa que a gente vai buscar agora de imediato. Vamos lá. Pessoal perguntando, Marcão perguntando direto para você, Suzano, SUSB5 vem se recuperando no gráfico. Rafa, você acredita que estamos numa onda 1 nesse momento e devemos esperar pela 3 para comprar? Aí não, aí eu acho que é pela 3 para vender. Me desculpa opinar da forma contrária de você, mas o papel reverteu a sua tendência de alta, já tem um tempo já, e nesse momento, ao testar o 18,90 ali, pode ser que faça a figura de topo para voltar a cair e aí faça a onda 3 para baixo. Olhando rapidinho aqui, ó, essa seria aqui, no caso, a 1 para baixo, né, a 2 para cima e a 3 vai vir para cá. Eu não estou muito satisfeito com o SUSB. Já comecei a diminuir um pouco a mão, eu só me torno comprador quando o papel romper esse último topo aqui no 19,60. Ela anda muito mais pelo dólar do que qualquer outra coisa. Tem China, que a celulose caiu um pouco, tudo mais. Eu fico um pouco preocupado. O pessoal pediu aí, botei o link aí, tá? Para o pessoal ver. Tá aí. Qual a melhor aplicação em renda fixa, na minha opinião, no site da XP ali, sem ser tesouro, prazo de 3 meses. Como o prazo é curto, pega um CDB com liquidez mais curta. CDB é liquidez diária. E aí vai te dar 87, 90? Não, dá para dar mais. Para dar mais? Tá 101. 101? 101, Banco Pine, Banco Isso aí, BMG. Pô, tem vários ali, pô. Mesmo risco, você não vai botar mais de 250, pelo amor de Deus. Agora, vai lá no seu banco. Vai no seu banco. 80, 75. 75. Mas a XP tá dando 101. Não é a XP. Não, peraí, mas a XP. O banco tá aqui que não é monoproduto. Exatamente. Olha lá, o Marcão falando de 104%. Lá, Marcão, boa, Marcão, obrigado. É isso. O pessoal acompanhando mesmo, isso que eu gosto de vocês. Vocês não só acompanham, quando vocês aqui debatem e tal, isso é bem interessante. Obrigado, Marcão. Boa. A gente vai ter que encerrar, né? 12h22. Os caras aqui estão já... Produção aqui já chamando a atenção. Desculpa. Não deu para responder todas as perguntas. Passar aqui, Ering, ainda não compraria, o papel andou, mas ainda não entraria por fundamento, ainda vejo o varejo desacelerando. O que você acha de HGTX? HGTX Até andou bem. Andou bem. Saiu de 10 para 15? Andou bem, mas agora está sobre uma resistência extremamente forte aqui por conta desse gap, e aí o papel começa a ficar um pouco mais complicado. Eu acho que o melhor da festa já passou, e aí a condição técnica de compra mesmo só para cima de 18 ali, então ficaria fora também. Ecorodovias, Ecor 3, também não compraria, foi um outro ativo que acabou andando. Ela, por exemplo, levou Ponte Niterói, que era da CCR, que é por preço do pedágio, era 5 e pouco, ela pagou, aceitou R$3. Se a CCR estava lá e entregou para Ecorodovias, alguma coisa de errado tem fora, também tem a parte do porto, que eu também não gosto, eu acho que
tende a destruir valor para a Eu companhia. também não compraria. Pororoca na Core 3 também não compraria. Pelo contrário, venderia esse papel, apesar do papel custar baratinho. Perder ali os 560, essa região de suporte aqui, também acaba sendo um ponto relevante para buscar esse último fundo que está aqui, na faixa dos 5,25, portanto, também não vejo uma condição boa para compra. Isso, a SMP está falando assim, Celso e Rafa, assim como o Ibovespa, o dólar também empacou e anda de lado. O político melhorou um pouquinho, acho que também não vejo motivos para disparar o dólar aí nesse final de ano. Ficou um deu uma acalmada um pouco o político. O senador, mas deu uma acalmada política, gente. Foram aprovados alguns vetos da presidente Dilma, do judiciário, reajuste. Então deu uma acalmada. E não tem nada mais para acontecer, a gente está perto do recesso, só vai voltar em janeiro, o Brasil infelizmente só volta depois do carnaval. Isso deu uma acalmada. Então eu também não vejo bolsa andando, eu falo aqui entre 44 e 48. O dólar acho que poderia até sofrer um pouquinho mais, mas aí tem uma piora econômica, ele anda um pouquinho, eu não vejo indo para 4 no curto prazo. Mas o dólar para mim é de alta, mas olhando mais no cenário de mais médio prazo. É isso aí. Eu também não vejo a condição, acho que o fim do ano para a Bolsa está chegando cada vez mais rápido, a liquidez diminuiu, a volatilidade diminuiu, o mercado está completamente consolidado, e aí eu acho que o político ele vai começar a agitar mesmo para valer ano que vem, e aí pode ter a questão do perda de grau de investimento também que é outra coisa que pode fazer preço, etc. Né? Eu diria aí 100%. Certo, eu diria. Vão tomar vai perder o grau de vai perder o grau de investimento, então vai fazer preço, etc. Isso não é uma coisa que vai acontecer agora. Surpreenderia se fizesse alguma coisa, porque estão se antecipando, etc. Então, vamos manter a cautela, a calma, por isso que o dólar está um pouco mais fraco mesmo, a Bolsa também, o risco país também cedeu, ficou um pouco mais calmo, está acompanhando, e aí vamos ver no que nos reserva para 2016. Isso. Última pergunta aqui para o Rafa, o Amaral, estou comprado em GGBR4, acha que tem condição de buscar o gap em 651? O que você acha? Eu acho que não, eu acho que o papel está com a mesma configuração que o próprio índice. É um segmento que é ruim, o papel está recuperando perdas, ele não está ganhando novos terrenos, ele está recuperando perdas, ainda não evoluiu, o papel só para cima de 6,90 que eu passo a ficar mais confiante com a evolução. Eu acho que não, acho que se você está no lucro, o melhor que você pode fazer nesse momento é botar no bolso, que o papel está extremamente consolidado, é aquela velha questão do custo-oportunidade, é melhor você ficar com o papel bem armado, com tendência, do que o papel que seja consolidado. É a mesma situação que você pegar uma prancha de surf e cair na lagoa esperando a onda. Não vai vir. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com o GGBR. Excelente analogia. Gente, vai ter que ficar por aqui, 12h25, mais de 10 minutos que a gente estourou. Foi mal, aqui professor. O produtor está comendo a mesa aqui, está passando fome, mas segue cautela, aproveitem renda fixa, boa parte, desbancarize, venha para cá, se você não abriu a conta, preencha aqui embaixo, venha para cá, aplique o seu dinheiro, o momento não é de gastar. Tinha propaganda do Pedro Bial, até tiraram do ar, ainda bem, devia ser proibido. Da Fiat, que ele falava, invista num Fiat. Nossa. A palavra invista num automóvel, ainda mais zero. Não é do automóvel, você sai ali, já perde 30%, 40%, saiu. Não tem como. Como é que eu vou investir? Não tem que comprar automóvel, não tem que investir. O momento é de investir e não de consumir. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica? Aqui é mais legal. É isso aí. Eu volto amanhã na reunião matinal. E você, Rafa? Eu volto amanhã no Morning Call, 7h35 da manhã. 8h35 da manhã. Que isso, já é 7h35, hora de verão, segunda de verão. Um grande abraço, obrigado pela paciência e audiência. Valeu, tchau! Olá. Eu sou o Celso Plácido, estrategista-chefe da XP, e convido a todos a investirem no maior shopping financeiro do Brasil, a XP Investimentos. Preencha os dados aqui abaixo, é bem fácil e rápido. Um abraço.